Leviatã e Behemoth, monstros míticos da Bíblia ou apenas extintos, né? Lembrando que míticos vem de mitos, da mitologia grega. Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo. De acordo com o livro de Gênesis, o Senhor Deus criou todo o universo em 6 dias. Por exemplo, no 5º dia da criação, a Bíblia nos diz que o Senhor criou grandes peixes e outras formas de vida aquáticas. E no 6º dia da sua obra, o Senhor criou as feras da terra. A humanidade também foi criada no 6º dia, mas somente após Deus ter feito surgir todos os animais. Além das baleias e do gado, a história da criação não menciona os nomes nem os tipos de criaturas marinhas e animais terrestres que o Senhor Deus criou. No entanto, mais adiante na narrativa bíblica, nos deparamos com 2 criaturas misteriosas que são nomeadas de formas distintas. Uma delas é uma poderosa criatura marinha chamada Leviatã e a outra é um grande animal terrestre chamado Behemoth. Imaginem um colossal elefante africano, tão formidável que faz um elefante de 7 toneladas parecer insignificante. O Behemoth é frequentemente associado a um elefante ou hipopótamo e personifica força e grandiosidade. Vindo das profundezas marinhas temos o Leviatã, uma criatura aquática de incrível ferocidade e poder. Algumas vezes comparado a um monstro marinho ou dragão, o Leviatã é uma figura misteriosa e impressionante que desafia a nossa imaginação. No livro de Jó, essas criaturas magníficas possuem um propósito vital. Representam humildade diante do poder divino. Jó, um homem justo, enfrenta provações e sofrimento. O Senhor Deus o leva a refletir sobre o Behemoth e o Leviatã. Ambos são usados para lembrá-lo da grandiosidade de Deus. Embora essas 2 criaturas sejam consideradas mitológicas, pode haver alguma evidência científica que apoie sua existência, visto que temos museus apresentando fósseis de dinossauros e animais pré-históricos. Pode significar uma evidência de que de fato eles existiram no passado. Quando paramos para dar uma olhada nas estranhas e misteriosas criaturas mostradas na Bíblia, primeiro nos deparamos com as criaturas Behemoth e Leviatã como descritas ali no livro de Jó. Durante o longo diálogo de Jó com Deus, o Todo-Poderoso descreve o Behemoth como uma criatura que se alimenta de grama como um boi, que move sua cauda como uma árvore de cedro e cujos ossos são como barras de ferro. O Leviatã, por sua vez, é descrito como uma forte criatura marinha, cujas escamas não podem ser perfuradas e cuja respiração é como uma chama de fogo que sai da sua boca. À primeira vista, alguém pode zombar da descrição dessas criaturas, crendo que seja algo tirado dos contos de folclore e fantasias antigas. No entanto, ao mesmo tempo, os registros de fósseis indicam que em alguns momentos da história da Terra, os dinossauros de fato caminharam por aqui e também habitaram no mar. O Behemoth poderia ter sido um brontossauro ou até mesmo um mamute lanoso, ambos herbívoros, enquanto o Leviatã poderia ter sido um espinossauro, um dinossauro que vivia na água. E embora o livro de Jó tenha sido escrito por volta do século 6 a.C., a validade da existência dessas criaturas ainda se sustenta. Pois no diálogo de Deus com seu servo Jó, o Senhor fala de coisas que aconteceram desde os fundamentos do mundo. Portanto, nessas passagens bíblicas que abrangem a história da criação, é altamente provável que todas as criaturas mencionadas em Jó realmente possam ter sido criaturas reais, mesmo que agora estejam extintas. Além das criaturas Behemoth e Leviatã, a Bíblia também menciona um animal que encontramos no mundo da fantasia medieval. E esse mamífero mitológico é nada menos que o unicórnio. Nós o veremos por todo o Antigo Testamento. Esse misterioso ser é mencionado nos vários livros da Bíblia hebraica, principalmente em versões antigas. Por exemplo, na Torá, os 5 livros de Moisés, os unicórnios são mencionados 3 vezes. No livro de Jó, 2 passagens falam do unicórnio. Além disso, no livro dos Salmos, unicórnios são encontrados em 3 versículos separados. E no livro do profeta Isaías, os unicórnios são mencionados em um verso.
Portanto, ao encontrarmos a palavra unicórnio, traduzida da palavra hebraica ram, não apenas nos deparamos com um animal representando um cavalo com um único chifre espiralado projetando-se da sua testa, mas também somos apresentados a uma criatura forte e desafiadora. Como resultado desse duplo significado que existe na palavra, o texto hebraico massorético, que é a versão padrão para o judaísmo moderno, traduziu Ram como boi selvagem em vez de unicórnio, junto com todos os versículos que fazem referência ao animal. A Bíblia também demonstra como o Senhor às vezes usa a vida animal para estabelecer sua santa vontade e demonstrar seu poder sobre a criação. Muitas formas de vida que foram utilizadas por Deus são criaturas genuínas que conhecemos hoje e não invenção do folclore. Por exemplo, quando o Senhor afligiu a terra do Egito com as 10 pragas, muitas dessas pragas envolveram criaturas como sapos, moscas e gafanhotos. Assim vemos Deus usando a vida animal e insetos para executar seus julgamentos. Nos dias atuais poderíamos falar de vírus, bactérias e fungos, entre outros, que não se tinha conhecimento no passado. Porém, se passarmos do mundo natural para o mundo espiritual, vemos que Deus também usa criaturas sobrenaturais para punir pecadores não arrependidos. Pois no 9º capítulo do livro do Apocalipse, testemunhamos entidades demoníacas surgindo do abismo, tendo a aparência de gafanhotos. No entanto, esses gafanhotos sobrenaturais também são descritos como tendo rostos de homens, cabelos como mulheres, dentes como leões e caudas como de escorpiões. Embora a maioria desses animais são considerados alegóricos e não literais, ainda demonstram como a Bíblia usa a visualização de animais e criaturas estranhas para transmitir conceitos espirituais profundos e carregados de mistério. Para concluir, gostaria de mencionar mais uma criatura que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, ou seja, o dragão. Os Salmos, os Profetas e o livro do Apocalipse todos mencionam dragões, a maioria de forma alegórica ou possivelmente, como no livro de Jó, falando de animais extintos. No Antigo Testamento, sempre que os dragões são mencionados, os escritores da Bíblia podem, na verdade, estar se referindo a dinossauros ou possivelmente a jacarés e crocodilos assustadores. Mesmo na Era Comum, possuímos a história de São Jorge matando um dragão, um evento que se acredita ter ocorrido no século III d.C. Porém, no livro do Apocalipse, cada versículo em que a palavra dragão é usada se refere simbolicamente a Satanás, o dragão, a antiga serpente. Portanto, a partir do que foi delineado nesta apresentação sobre criaturas bíblicas, Leviatã e Behemoth, a conclusão a que chegamos pode nos levar a apoiar a crença de que essas duas criaturas de fato viveram no mundo material em algum momento da história. Porém, se elas nunca existiram fisicamente, é possível que Deus tenha usado estes seres de forma simbólica para falar de verdades espirituais mais profundas e ensinar uma lição de humildade não só a Jó, mas também a todos nós. A meu ver, a forma como o texto é apresentado no caso do Leviatã e Behemoth nos passa claramente a ideia de que Deus estaria falando de algo que realmente existiu e não de uma figura alegórica. Muitos estudiosos acreditam que todo o livro de Jó faz parte de uma literatura figurativa que existia no Antigo Oriente, onde a história era escrita como se fosse uma parábola ou uma alegoria para explicar questões difíceis da existência humana, como, por exemplo, por que os justos sofrem. Mas o que você acha? É real, pelo menos o Behemoth e o Leviatã, ou tudo não passa de uma ilustração alegórica? É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Lembre-se de deixar seus comentários abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Compartilhe também com seus amigos e, se Deus permitir, até um próximo vídeo.